Olá, empresários e empreendedores, eu sou o Ricardo Chiramo e hoje a gente vai contar mais uma história de um grande empresário, não só pelo tamanho, mas também porque tem conquistado bastante mercado. Hoje falo com Danilo Marques, da Santo Óleo e da Operação Turismo. Danilo, hoje tu mora em Blumenau, em Santa Catarina, mas você na verdade é de São Paulo, né? Eu queria saber o que te motivou a sair de um grande centro, de uma grande cidade, com diversas oportunidades, e vir para Santa Catarina. Blumenau não é uma cidade pequena, né, se comparado com outras cidades do estado de Santa Catarina, mas de qualquer forma é muito menor do que São Paulo, né? Conta um pouquinho pra gente. Primeiramente, olá, tudo bem aí para todos que estão acompanhando? Acho que primeiramente o que me motivou foi realmente o desafio, né? Foi realmente conhecer um novo mercado. Eu era novo na época dessa escolha, então ficava mais fácil, né? Porque eu não tinha outros fatores como família para poder carregar, né? Esposa, filho. Então era muito mais fácil essa minha decisão, mas ao mesmo tempo um desafio novo com novas oportunidades. Apesar de ser uma região menor, né? A gente sabe que é uma região com muitas oportunidades, né? Então eu vi ali que eu realmente poderia ter um crescimento do profissional Danilo, né, entender um pouquinho melhor como funcionava aqui, também por ser um estado turístico, né, na minha formação é do turismo, né, meu primeiro emprego e o que eu faço até hoje, mas foi buscando realmente oportunidades, desafios e tudo isso que em São Paulo o mercado já estava saturado, né, e aí quando está saturado, muitas vezes a gente não consegue realmente achar outras alternativas, né, ou concorrência realmente muito maior, pesada, e enfim, todas essas situações que acontecem, né? Mas a tua ideia, tu saiu de São Paulo, veio para cá para constituir uma empresa, ou não foi bem assim essa história? Não, no começo eu vim realmente para trabalhar em uma empresa, né? Vim assumir um departamento comercial, principalmente, que a empresa daqui que eu vim para trabalhar, de Blumenau, ela era a nossa representante da nossa empresa em São Paulo. Então tinha um determinado pacote de uma viagem, que era a gente que operava, montava, fazia tudo acontecer, e eles só realmente vendiam aqui. Então acabou juntando essa situação, né, esse conhecimento, e aí até para eu conseguir fazer aqui ter uma venda mais especializada, uma venda mais técnica mesmo, com maior bagagem, e realmente deu certo, né? Foi algo que eu vim já para executar um determinado tipo de serviço, depois já fui assumir parte comercial realmente, tudo, né? Depois quase um gerente da empresa do modo geral, né? Sim. Eu acompanhei um pouquinho dessa história, né, Danilo? Desde esse momento que tu tinhas esse papel de gerenciamento comercial dentro da outra empresa, né? Até o momento que a empresa acabou quebrando, né? Sim. E eu lembro que... E aí tu ficasse um momento assim, o que vai fazer e tal, e tu resolveu dar continuidade no negócio, montar a própria empresa, mas eu lembro que naquele momento tu tivesse alguns desafios. Sim. Né? O que aconteceu assim, nesse momento que deixou de ser funcionário para ter o próprio negócio? Realmente é aquela situação de... Primeiro, foi a desmotivação, né, em relação à empresa que eu trabalhava ter quebrado, né, e situações chatas aconteceram, não só de quebrar, mas às vezes de deixar cliente sem o serviço que foi contratado, né, então tudo isso foi algo que realmente acabou até dando uma desmotivada será que eu continuo com isso? E aí, claro, depois a gente vai amadurecendo um pouco mais, vai entendendo melhor aquele acontecimento, e aí veio essa oportunidade, né? Primeiro, antes até de abrir meu negócio, eu tive uma representação de uma outra empresa, que era de Curitiba, que inclusive com essa empresa eu consegui resolver um dos problemas que eu tinha da outra empresa que ficou, então eles me auxiliaram nisso. E aí depois de mais 2 anos, infelizmente também não deu certo com essa representação, aí eu realmente decidi abrir a minha por exatamente ver pontos que eu acreditava na época que se eu fizesse aquilo, né, se a empresa tivesse toda sobre a minha administração, acredito que alguns erros que eu via não aconteceriam novamente, né? Uhum. E realmente foi um pouco assim que a minha empresa, a Operação Turismo, ela surgiu,
já baseada principalmente em ver situações administrativas, né? Eu sempre enxergava que os outros falhavam um pouco nessa situação, nessa parte da empresa, e comigo eu já vim bem focado com isso, né? Um comercial bem aliado com o administrativo, para que as coisas fluíssem, né? Então... Para contextualizar esse negócio, né? Fala um pouquinho para a gente o que é esse negócio da operação turismo, né? Trabalha no turismo. O mercado que vocês atendem também, quantidade de clientes, né, pelo menos próximos. Sim, sim. A Operação Turismo é uma operadora de turismo estudantil. Então, dentro do ramo do turismo, nós nos especializamos em levar estudantes para viajar. Então, seja em viagens de formatura, sejam as viagens de faculdade, sejam as viagens pedagógicas, que a gente chama que são as saídas de estudo, né? Então, nós trabalhamos dentro desse nicho, né? Temos a parte comum da agência também, uma agência normal lá dentro, mas o nosso foco hoje, 95% da nossa empresa, é focada em turismo com as escolas. Então, nós vamos nas escolas, entendemos através do plano de ensino de cada escola o que eles estão trabalhando com cada série, né? E aí, dentro disso, a gente formata viagens dentro já do que o plano de ensino daquele determinado professor, daqueles determinados professores, coordenação, direção, enfim, né? Que eles esperam para poder realmente ter uma aula fora da sala de aula. E aí a gente entra com toda a parte de profissionalizar, né? De realmente fazer a viagem acontecer, também a parte de recebimento com cada família, porque são viagens opcionais às famílias, né? Não é obrigatório. E faz todo o acompanhamento durante a viagem, né? Então vai a nossa própria equipe também para cuidar, controlar, ajudar o professor a realmente dar aula fora da sala. E temos também, que é o outro forte, que são as viagens de formatura. Aí as viagens de formatura já é mais no sentido de lazer mesmo, de confraternizar aquele momento tão especial para a vida deles, né? Hoje o forte é realmente esse trabalho com as escolas. Legal. E qual é o mercado que vocês atendem hoje? Hoje nós estamos em Santa Catarina, basicamente no estado todo. O nosso forte é o Vale do Itajaí, mas a gente trabalha todo o estado quase. Nós temos alguma cidade, pelo menos, que algum cliente, algum colégio que viaja conosco. E também temos uma filial em Curitiba, que faz todo o estado do Paraná. A gente acaba sendo um pouco mais forte para o interior do Paraná do que propriamente Curitiba, mas também aborda os dois estados. Bacana. Certo, e aí, em determinado momento, tu tinha a operação rodando, né? O negócio estava funcionando bem, como tu falasse, uma filial em Curitiba, né? Ou melhor, no Paraná, no estado vizinho, e aí, de repente, tu resolveu abrir um outro negócio? Sempre foi uma angústia minha, né? Pode dizer assim, que a minha esposa e eu, nós trabalhávamos somente ali nessa empresa, na Operação Turismo, né? E a gente sempre teve essa preocupação, se o dia acontecer alguma coisa também, não seria legal ter uma nova frente, apesar de toda a parte também de se preparar para qualquer tipo de crise que tivesse, mas sempre foi uma angústia, assim, né? Que seria legal talvez ter essa segunda frente. E aí acabou surgindo um projeto. Hoje eu tenho uma outra empresa que chama Santo Óleo, que é uma indústria de produtos naturais. O nosso carro-chefe é a extração de óleos naturais pressados a frio, principalmente o óleo de coco. Hoje é o nosso campeão de vendas, né? Então surgiu, junto com meus dois outros sócios, que são dois engenheiros químicos, que já tinham trabalhado em cima de um projeto, estavam querendo empreender também. E eu achei interessante, assim, já por ter essa vontade de ter um negócio paralelo, e ao mesmo tempo um ramo diferente. Eu queria me testar profissionalmente também para ver se realmente eu estava capacitado só para um nicho de turismo ou empreender no modo geral com outro, porque o turismo é serviço, o outro é realmente produto, né? Então são duas frentes bem diferentes. E aí eu apostei, eu entrei como investidor também, né? E o custo inicial eu considerei um investimento baixo, né, um risco baixo, né, para conseguir começar esse trabalho e, cara, deu certo. No final das contas, a coisa começou a fluir legal, assim, logo de começo, né, e eu consegui, da melhor maneira possível, abraçar as duas causas, né, e realmente trabalho ainda na parte de turismo, mas trabalho também
hoje lá dentro da Santo Óleo full time, né? Certo. E como é que foi a estruturação desse negócio, né? Porque na Operação Turismo, tu, bem dizer, comandava tudo assim, né? Da forma como tu entendia que era o correto, né? Na verdade, o único dono, vamos dizer assim, né? E na Santo Óleo, tu passaste a ter 2 outros sócios. Como é que vocês definiram essa questão das responsabilidades de cada um? Foi sozinho, teve ajuda? Como é que funcionou isso? Nós percebemos logo no início, né, que nós tínhamos vocações diferentes, né? Os 3 cada um já tinha uma experiência anterior e também até no projeto em si, como cada um foi assumindo as suas responsabilidades, foi se percebendo que realmente eu entendo como um esqueleto de uma boa empresa que você tenha um comercial forte junto com o administrativo forte e a operação em si tem que estar forte, né? Então são os 3 pilares, né? E a gente conseguiu ver que em cada um conseguia realmente buscar essa responsabilidade, né? Então um dos sócios já foi para o lado administrativo, o outro já foi e realmente ficou na responsabilidade da produção e eu assumi a parte comercial. Então, claro que ter sócios, e quem tem sócio sabe como que não é fácil, né, o dia a dia. Realmente são outras pessoas que estão ali com suas ideias, né, e todos os seus princípios também. E aí o importante é o que a gente sempre baseou, que é realmente entender onde a gente quer chegar, o que é a Santo Óleo, o que a Santo Óleo vai ser. E mesmo que às vezes haja as discussões, e eu acho saudável ter realmente as discussões, porque até acelera às vezes alguns processos de crescimento, né? Mas sempre pensando na empresa, né? A instituição muito maior que as pessoas estão ali. Então, para eu, profissional Danilo, que saí de uma administração sozinha, né? Onde eu era 100% responsável, para uma com sócios e com 33% de responsabilidade para cada, eu vejo que a assertividade, se os sócios estiverem realmente conectados com o propósito, a assertividade da tua empresa, o crescimento, ele é muito mais fácil, muito mais rápido, porque são realmente pessoas trabalhando pelo mesmo propósito, né? Na verdade, acho que o mundo inteiro não estava preparado, mas aí aparece uma pandemia, uma grande dificuldade para todo o mercado. E como é que isso impactou o negócio? Hoje eu vivo duas realidades totalmente opostas, né? No primeiro momento, eu acho que como para a grande maioria, né, principalmente pequenas empresas, que a gente sabe que o planejamento, apesar de você ter planejamento, mas teu planejamento estratégico, você não consegue calcular isso a médio, longo prazo, né? Você tem uma visão, você tem onde você quer chegar, mas o estratégico muitas vezes ainda é complicado, né, para você conseguir montar, ainda mais empresa jovem. Então, o que acontece? A gente pega 2 realidades totalmente diferentes, que no primeiro momento a gente chegou assim, opa, vamos acionar algum plano de guerra. A gente tem que pensar no que a gente vai fazer para tentar reduzir os custos fixos, já que não vão ter as entradas. E na parte do turismo, na operação turismo, eu já me baseei bastante realmente de entender, ainda mais o meu nicho que é focado com as escolas, de entender se as escolas realmente voltariam em algum momento durante esse ano. E realmente até agora a empresa está basicamente no zero. Esse ano foi um ano a gente conseguiu realizar uma viagem no começo do ano, antes da pandemia, e depois disso tem uma previsão de viagem para o final do ano. Então a gente fechou a casinha, reduziu os custos, tentou entender, a gente não queria mexer na equipe, porque a nossa equipe estava muito boa, estava bem redondinha, os processos já estavam bem estruturados. Então a gente tentou da melhor maneira possível aguentar, até com as próprias medidas do governo também, em relação à redução de jornadas de trabalho, suspensão temporária de contrato, e até agora a gente realmente, mesmo não tendo faturado quase nada esse ano, perto do zero, a gente conseguiu manter a equipe, estamos prontos para se voltar à aula ainda, fazer mais alguma viagem, essa viagem no final do ano de formatura, e ano que vem principalmente tentar começar de novo se assim tiver
permitidas as viagens. Já na Santuário, que é outra empresa, também fizemos logo ali no começo esse plano de guerra e coincidiu que os últimos 15 dias de março e os primeiros 15 dias de abril realmente deu uma desacelerada, uma freada grande no mercado, né? Então a nossa reunião também para fazer esses ajustes de entrar no plano de guerra coube muito bem com os resultados que estavam vindo, porque a primeira quinzena de março estava sendo muito boa. E aí a segunda quinzena, quando decretaram as quarentenas, né, Brasil afora, nós vendemos hoje para o Brasil inteiro, então a gente foi já dando uma segurada, e só que lá no nosso caso da Santo Óleo, o consumo, como nós fazemos alimentos, né, o nosso grande foco é o ramo alimentar, então supermercados, empórios, lojas de produtos naturais, mas vendemos também para farmácias, vendemos para outras indústrias como ingrediente. Então o consumo ele aumentou, né? Então a gente viu que o consumo começou ali principalmente da segunda quinzena de maio em diante, o consumo ele desenfreou. Então tanto é que aconteceu que a gente estava num plano de guerra, tentando entender melhor como o mercado reagiria a essa situação. E aí de repente começou o consumo a aumentar muito. Tanto é que em junho, já logo no outro mês, em junho, a gente dobrou o recorde histórico de faturamento da empresa. Por quê? Porque a gente, na minha visão, né, a gente realmente conseguiu se armar e aproveitamos esse tempo de um pouco mais baixa, né, que a gente viveu ali nesse final de março, começo de abril, e a gente também tirou bastante coisa do papel, muita situação de processo, questões organizacionais em todos os departamentos, porque o crescimento, quando você está com a roda andando, né, para você trocar o pneu sempre é mais difícil. Então esse momento também serviu para isso. E com essa estruturação, mais o consumo lá fora maior, a empresa realmente acabou dando aquele salto. E conseguimos, né, aí a gente já tinha muito bem definido com vários fornecedores, principalmente, que a gente sabe que outras empresas acabaram sofrendo bastante com isso e estão sofrendo até agora. A gente conseguiu realmente fazer previsões e conseguir aumentar bastante o nosso fornecimento para a gente realmente dar conta do recado, né? Então, eu nessa outra empresa, eu estou vivendo um outro momento mágico, assim, né? Porque a pandemia, ela realmente fez a Santo Óleo subir alguns degraus que a gente não imaginava que conseguiria subir nesse momento. Abriram-se oportunidades. Eu até usei um exemplo lá na Santo Óleo para os meus colaboradores, que a pandemia parece que ela foi, quem acompanha a Fórmula 1, né? Parece que foi o safety car entrando na pista pra gente. E aí você que estava longe, muito longe do líder, de repente juntou todo mundo ali numa mesma corrida de novo. Claro que tem o cara que tem o carro mais fora, mais potente, né, que realmente vai disparar de novo, mas a gente teve uma oportunidade realmente de ganhar algumas posições que talvez a gente não via tão cedo antes, né? Então acabou acontecendo bastante disso e o mercado agora a gente já está sentindo que ele começou a desacelerar de novo o consumo, está voltando, não está recuando, né? Ele só está tentando voltar para a sua normalidade. E aí nós da Santo Óleo já percebemos que realmente a gente já conseguiu subir alguns degraus que a gente até então não imaginava, né? Para esse curto prazo, né? Ô Danilo, a gente percebe que o mercado da alimentação, o mercado de saúde, talvez a gente possa falar mercado de saúde, né? A questão da sim, saudabilidade chama esse nicho de mercado, né? A gente vê que ele é impactado positivamente. Na verdade, muitos estudos de mercado já falavam que era um dos segmentos que iria crescer mesmo antes da crise, e a gente percebe que depois da pandemia a tendência foi até potencializada, né? Mas a questão do outro lado, a questão do mercado de eventos, ele previa um grande crescimento 2020 e aí tem um retrocesso e agora o mercado de eventos ele precisa se reinventar. Como é que tu percebe a questão do futuro desse mercado? A gente tem uma tendência, né, isso conversando com
pessoal que realmente estuda o mercado, esse nicho, né? E a gente conversando entre os parceiros comerciais, né, do trade turístico e eventos também, né, que está diretamente interligado aí, a gente tem uma previsão de realmente ter uma retomada gradativa agora durante o próximo ano de 2021, mas se as coisas voltarem à normalidade, se realmente puder os locais voltarem a funcionar a todo vapor, a receber e as pessoas estejam seguras, né, se sentindo seguras e os protocolos acontecendo, a gente tem uma tendência do mercado ele realmente voltar só ao que era em 2022. Essa é a grande realidade do mercado, se as coisas acontecerem conforme as previsões aí agora de final de ano e começo de ano. Então realmente é um setor que foi muito impactado. E quem não estava preparado, não tinha uma reserva financeira e realmente às vezes estava trabalhando só pelo giro, não aguentou. A gente viu que realmente muitas agências fecharam, o pessoal que trabalha com os eventos diretamente, som, iluminação, enfim, qualquer parte de algum evento, né, realmente não aguentou essa crise porque foi zero, né, ficou totalmente parado, né, e agora que está acabando tendo uma retomada. Mas também existem estudos que, a partir do momento que tiver assim, não, tá liberado, vamos lá, vai ter festa, vai ter viagem, vai estar seguro para viajar, quando esse momento acontecer, prepara que vai ser um fluxo gigantesco. Tanto é que, nesse momento, o turismo regional está bem aquecido, né? Então, aquela coisa que o cara consegue pegar a família, coloca dentro do carro e vai para um hotel na praia, vai para um hotel na serra. Então, coisas que ele faça com 2 até 3 horas de viagem da sua residência. E isso já voltou a um ritmo bom, né? Mas, ao mesmo tempo, muitas localidades só pode trabalhar com 50% de ocupação, por exemplo, no hotel, no local que vai ser visitado, no restaurante, que a pessoa vai acabar indo almoçar, jantar, enfim, né? Então, todo o trade, no modo geral, assim, foi muito afetado e ainda não vai ser uma recuperação para um curto prazo, não. Vai ainda demorar um bom tempo para voltar à sua normalidade. Ô Danilo, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz, na verdade a gente já está caminhando para os finalmente da nossa entrevista, mas tem uma pergunta que a gente sempre faz que é o seguinte: se tu pudesse olhar para trás, o que tu diria do porquê valeu a pena? Mas na verdade o que eu queria que tu dissesse era assim, se tu olhasse para trás, vamos lá, antes dessa pandemia, o que tu teria feito diferente para te preparar para esse momento? Eu acredito que a gente... Eu vou falar por cada empresa, né? Que acho que é mais fácil porque tivemos consequências diferentes. Do lado do turismo, com certeza eu teria pensado em novas frentes, não ficar tão dependente de um nicho só, né? Então eu sempre pensei, se acontecesse algum problema conosco, seria, e eu acho que a grande maioria também nunca imaginou uma pandemia, né, atrapalhar os seus negócios, né? Mas eu sempre pensei em algo mais envolvendo, às vezes, um acidente, alguma coisa que impossibilitaria a gente de poder exercer a nossa função novamente, ou teríamos muitos problemas, né, em relação a isso. Então eu teria realmente diversificado a minha atuação dentro do turismo, né? Acredito que não teríamos soluções, não seria algo realmente, não ia salvar a nossa pele durante essa pandemia, porque realmente o nosso mercado ele zerou. Chegou uma época ali que estava totalmente estático. Mas com certeza com uma diversificação maior, a gente já teria outras soluções, já estaria caminhando em outro sentido, porque o turismo já está voltando, e só que como as escolas estão fechadas, eu não estou trabalhando, eu não tenho realmente movimento para isso. Já na parte da Santo Óleo, muito provável, se eu conseguisse dar uma olhada para trás e realmente pensar em algo diferente, apesar dos ótimos resultados que a gente vem colhendo, com certeza estaria mais focado ao crescimento, a já ter estruturado mais os nossos procedimentos internos, assim. Como a empresa começou pequena, com realmente só os 3 sócios trabalhando no espaço de 50 metros quadrados,
E a gente foi, como eu falei ali num determinado momento, a gente foi crescendo e foi se estruturando, né? Se nós tivéssemos já mais definidos, né, em cada setor e os nossos processos, com certeza nós teríamos colhido ainda resultados melhores do que a gente veio colhendo aí até esse mês passado. Então acredito que seria isso, realmente dar mais importância e não só esperar acontecer para depois poder se movimentar, né? Bacana, então. Então, resumindo, terias diversificado mais o teu negócio dentro do teu próprio nicho, quando a gente fala da empresa de eventos, mas como um empresário, como um empreendedor, tu já havias, na verdade, te preparado porque tu já tinhas diversificado os teus negócios. Exatamente. Então, o teu investimento não estava só numa frente, o que fez com que tu pudesse passar, vamos dizer assim, mais tranquilo por esse período. Com certeza, eu fiquei muito mais tranquilo porque foi a minha preocupação inicial, né, da parte realmente familiar, né, de ter os nossos rendimentos ali. E se eu tivesse hoje só na agência, com certeza eu estava desesperado, né, porque não sei como que realmente vai se comportar o mercado na frente, né? Esperamos que volte com tudo. A gente está trabalhando, se preparando para isso, né? Mas realmente hoje eu estaria desesperado. Então foi uma boa. Hoje olhando para trás, eu sei que foi uma boa escolha, né? Mas nunca imaginando algo tão terrível como essa pandemia, né? Nem acho que nos piores pesadelos, né? A gente imaginava isso no modo geral, assim, para todo mundo, né? Acho que ninguém. Mas beleza, Danilo, muito obrigado. Nada. Valeu mesmo. Valeu, obrigado, né? Trocar umas ideias com a gente. Gente, acompanhem aí o nosso canal, tem muito mais entrevista bacana com dicas empreendedoras para quem estiver nos acompanhando. Ative o sininho para saber de uma nova entrevista. Dá um like aí se curtiu o vídeo. Siga também a Santo Óleo. Santo Óleo, @Santo Óleo, @Operação Turismo. No Instagram, também temos YouTube, as redes sociais. Visitem, conheçam um pouquinho mais e precisando trocar alguma ideia também, alguma troca de experiências aí, estamos à disposição. Beleza. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.